Olá, sejam bem-vindos a mais um ES Brasil Entrevista. Quem nunca sonhou em sair do aluguel e comprar a tão esperada casa própria? Mas é preciso ter muito cuidado para que este sonho não se torne um grande pesadelo. E para dar mais dicas sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da ES Brasil a especialista em direito imobiliário, doutora Jaqueline Taufner, que vai dar aqui dicas importantíssimas sobre o assunto. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. O que a pessoa precisa fazer assim que ela deseja comprar o imóvel? A primeira coisa que ela deve fazer. Primeira coisa que ela deve se preocupar é com a matrícula do imóvel. Como que tá essa matrícula? Tem matrícula? É registrado? A pessoa que está negociando, de fato, é o legítimo proprietário ou é apenas possuidor? Ou nem é proprietário nem possuidor? Como está a situação desse imóvel junto aos órgãos fiscais? Prefeitura? Como que está junto também a Receita Federal? Como que estão as CNDs, as certidões negativas de débito imobiliário e também das pessoas físicas ou jurídicas que estiverem vendendo esse imóvel junto aos órgãos fiscais, Justiça do Trabalho, Receita Federal, Receita Municipal. Como que estão essas pessoas junto ao Poder Judiciário? Porque você pode ter uma lide ali judicial que pode acarretar numa penhora, num arresto, num sequestro, numa alienação, num bloqueio judicial junto a esse imóvel. Claro que, se isso houver, a matrícula provavelmente vai vir falando, mas caso não venha, a própria ação judicial vai te dizer. E isso a pessoa, doutora, ela pode saber o quê? Em um cartório, por exemplo, ou num órgão público? Como é que funciona? Não, ela precisa fazer buscas manuais, é o que a gente chama Ah, de due diligence. Hoje a gente vende, né, esse serviço, a pessoa contrata um profissional especializado no mercado imobiliário, um advogado provavelmente, e ele vai fazer essas buscas no Poder Judiciário, nas receitas estadual, municipal, federal, vai levantar quais débitos existem, qual o valor desse montante, porque às vezes pode até existir um débito, mas talvez não impacte tanto aí nessa negociação, né? então é recomendado então a pessoa buscar um Buscar uma especialista. assessoria sempre. Por quê? Porque pode ser que você confie na boa-fé desse vendedor, você conheça a boa fama desse vendedor, mas você não sabe como que está a situação desse imóvel. E só a matrícula talvez não traga esses elementos. Por exemplo, a gente já viu inúmeras ações em que foi decretado a penhora de um bem, mas não foi remetido ao cartório de registro. E se não foi remetido ao cartório de registro, não está público e notório. Então, quando a pessoa emitir a certidão atualizada da matrícula daquele imóvel, vai estar dizendo que ela está livre e desembaraçada, enquanto, na verdade, existe uma ação judicial tramitando. Então, se você quer se ver extremamente seguro, você precisa contar com uma assessoria própria para que você se resguarde de todos os lados. Agora, doutora, eu percebo que há uma diferença na aquisição de um imóvel, por exemplo, na planta, por um que já está construído, né? Existe, assim, uma diferença? Por que os que ainda estão na planta, que vão ser construídos, têm mais facilidade para aquisição do que um imóvel já pronto? Primeiramente, aquilo que o dinheiro não paga, o tempo, né? Um imóvel já edificado, pronto, com a área de lazer pronta, vaga de garagem pronta, toda a estrutura, você já sabe o que te espera. Agora, um imóvel que ainda vai ser construído, primeiro, se você mora no aluguel, você tem que se projetar financeiramente para continuar pagando o seu aluguel e continuar pagando o financiamento. Uma segunda questão também é os juros incidentes. Então, não é ruim para a construtora, para a incorporadora. É firmado um contrato. Geralmente, esse contrato existe um financiamento, alienação fiduciária, onde vai correr juros, multa, mora. Então, é vantajoso para ambas as partes. E aí, você tem que sempre pensar no tempo que você tem. Eu quero comprar um imóvel, mas eu tenho esse tempo? Eu tenho esse dinheiro? Eu posso esperar a entrega desse imóvel sob o risco de haver demora nessa entrega e eu ter que lá na frente entrar com ação judicial
por conta da demora dessa entrega, então aí eu vou ter três gastos. O gasto do aluguel, o gasto do financiamento e o gasto do honorário do advogado que vai entrar com a ação para mim. Quer dizer, a pessoa também está sujeita a isso, né? Pode acontecer, né? Então, assim, é sempre balizar os prós e os contras. É bom uma parcelinha pequenininha? É, mas quais riscos que isso envolve? Agora, é a única forma de eu comprar meu apartamento. Então, balize os riscos e aí invista na forma que dá para o seu bolso, né? Certo. Doutora, existem alguns nomes que o futuro comprador ele deve se habituar. Por exemplo, matrícula do imóvel. Como é que funciona isso? Isso é muito importante porque, na maioria das vezes, o cliente vem até nós, ele acha que ele é dono do imóvel, enquanto, na verdade, ele só tem o IPTU. Então, eu não posso dizer que uma IPTU cadastrado no seu nome é a titularidade da sua propriedade. Eu não posso dizer que uma ônus é a mesma coisa de uma certidão de inteiro teor. Enquanto, na verdade, o RGI, que é onde tem a matrícula do imóvel, que é onde vai dizer se existe ônus ou não, qual é o inteiro teor, qual que é a matrícula mãe daquele loteamento. Tudo isso vem do cartório de registro de imóveis. E eu costumo dizer que o cartório de registro de imóveis é como o nosso cartório de registro civil. Toda pessoa, quando nasce, o que ela vai receber? Uma certidão de nascimento. O cartório de registro de imóveis vai registrar o nascimento do seu imóvel. Então, ali vai estar todas as características, quem foi o primeiro dono, quando que aquela matrícula foi aberta, se existe alguma penhora, se existe inventário, falecimento, qual a inscrição imobiliária. Todos os elementos do seu imóvel com relação à propriedade vão estar na matrícula do imóvel no cartório de registro geral de imóveis. Doutor, então, falando sobre essas nomenclaturas, né? A senhora citou aí o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? Que a maioria das pessoas conhece, mas também tem aqui algumas siglas, por exemplo, BCI. O que é BCI? O BCI, ele vai ser relativo de acordo com cada município. Então, por exemplo, no município de Vila Velha, a gente tem o cadastro imobiliário. O BCI é o Boletim de Cadastro Imobiliário. Nem toda prefeitura vai chamar assim, mas nada mais é simplificando do que o cadastro daquele imóvel junto à prefeitura. É também todas as informações de inscrição imobiliária, inscrição fiscal, valor de metragem, valor venal, exercício, né, de acordo com aquele exercício, se existe edificação ou não. Tudo isso, a localização do imóvel. Eu já vi cliente com a escritura de um lote pagando IPTU de outro por não saber olhar essas informações. Então, sempre que eu tenho um imóvel, eu preciso saber se eu tenho um lote 20, meu IPTU, meu cadastro imobiliário, meu BCI, tem que vir também com o mesmo número da matrícula que eu tenho. Se tiver alguma informação desconecta, você pode procurar uma ajuda que provavelmente você vai estar com um problema nas mãos. Então, é sempre bom se atentar para esses pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem muita diferença. Não tá certo. Agora, doutora, uma das preocupações, né, das pessoas que procuram um imóvel, no caso já um imóvel que esteja pronto, né, é sobre a questão desse imóvel estar com problema de questão de herança, né? Qual é o cuidado que a pessoa ela deve ter para não comprar, de repente, um imóvel, uma casa, um apartamento nesse aspecto? Perfeito. Existem muitos imóveis que estão em situação irregular no mercado. A gente até fala que eles estão fora do mercado. Por quê? Porque o imóvel apto para ser vendido é um imóvel pronto, regular, né? Com toda a documentação regular. Mas acontece que, às vezes, uma pessoa que é titular daquele imóvel vem a falecer. E quando ela vem a falecer, ela deixa a família despreparada financeiramente. E para a família se tornar dona, se tornar legítima para vender aquele imóvel, ela precisa pagar uma cartela de impostos. E aí, muitas vezes, por conta desse despreparo financeiro, a pessoa precisa colocar o bem à venda primeiro, levantar o valor para então pagar os tributos incidentes do inventário para conseguir então fazer a compra e venda e aí ver ali ressarcido de alguma forma o valor investido, né? Então, o que acontece? Quando você recebe um imóvel que é oriundo de herança, primeira coisa, olhar a matrícula do imóvel sempre, porque tudo começa pela matrícula. Certidão de nascimento
se a gente se casar, vai estar averbada lá na nossa certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento do imóvel é a matrícula. Puxou a matrícula, viu que o nome do falecido realmente é o proprietário daquele imóvel, então a gente vai puxar a CND desse falecido, para ver se esse falecido não deixou nenhuma dívida, porque o inventário, ele é o levantamento dos bens e também o levantamento das dívidas. Levantou os bens, levantou as dívidas, viu que está tudo bem? Então, você faz um contrato particular com aquela família, observe se aquela família te dá algum indício de litígio. Por quê? Pode ser que no decorrer da transação ocorra algum litígio e isso precisa ser judicializado. Esse risco, ele tem que ser também contabilizado. Então, faz um contrato, faz um instrumento particular. Hoje, até por conta da alteração que teve na resolução 35 do CNJ, é possível fazer a compra e venda de bem imóvel para levantamento do custeio ali do inventário. Então, hoje a gente consegue fazer isso dentro de uma escritura pública, diferentemente do que acontecia anteriormente. Então, dá mais fé pública, dá mais segurança, dá mais celeridade, efetividade para aquela pessoa que está comprando, porque eu compro de você por 500 mil, mas eu tenho 100 mil reais para pagar entre cartório, imposto junto à Cefaz do estado onde aquele imóvel estiver situado e o registro, porque para vir para mim, primeiro precisa passar pelos herdeiros. Então, é uma transação a mais que eu vou pagar. Se ele tem um valor de 500 mil e esse gasto vai ser, vamos supor, tá? De 100 mil reais, claro que às vezes é bem inferior a isso, mas vamos supor que seja de 100 mil reais, eu preciso contabilizar o gasto que eu vou ter e colocar na conta dessa compra. Então, na verdade, esse imóvel não me custou 500 mil, ele vai me custar 600, porque eu vou ter 100 de gasto. Então, se o imóvel foi anunciado por 500, mas tem ali a possibilidade de ter que gastar com o inventário, você precisa ser franco, chegar para a família e falar, olha, família, então não é 500, então é 400. Entendeu? E a família ter também essa realidade, porque o que acontece muito é que as pessoas supervalorizam os bens, principalmente quando é o único bem, quer colocar no mercado, não sai a mercadoria, porque primeiro que está irregular, o comprador ele precisa pagar para receber, isso demora, então muita incerteza ali naquele meio tempo entre regularizar em nome dos herdeiros para o nome do comprador, alguém pode falecer, pode vir um outro inventário, pode ter litígio. Quer dizer, né? É um alertazinho de dor de cabeça, pode né, ter doutora? divórcio. Então, muita coisa pode acontecer. Precisa estar bem amarradinho para que tudo ocorra bem. Mas é possível. Agora, doutora, esse processo, por exemplo, ele é parecido porque também é a questão de imóveis que vão a leilão. Seria um processo também parecido, ter todo esse cuidado também? Muito cuidado, né? O imóvel de leilão, ele vende assim, uma facilidade por conta do preço. Mas quando eu vejo um imóvel de leilão, geralmente o anúncio do leilão, ele me traz a matrícula do imóvel. Ali na matrícula do imóvel, vai estar falando quais ações tramitam. Provavelmente a ação de execução que originou, então, o leilão vai estar ali averbada. Mas muitas vezes existem outras ações, por exemplo, porque a pessoa que ficou insolvente no mercado, ela ficou devendo não só, muitas vezes, a um credor, mas a vários credores. E aí tem que ver se essa pessoa não era um investidor, não era um empresário que teve passivo trabalhista. E quando a gente fala em passivo trabalhista, a celeridade da justiça do trabalho é muito superior a qualquer outra justiça. Então, a probabilidade de eu perder aquele bem que eu adquiri, porque uma outra penhora, um outro gravame já entrou e já está em fase de execução, já está em fase de busca, é muito grande. Então, eu preciso verificar quanto de IPTU esse imóvel deve. Porque se ele ficou devendo na praça, provavelmente ele deixou de pagar IPTU. Condomínio também, né? Quanto de condomínio? Quanto que essa pessoa tem de ação judicial para eu ver o passivo dessa pessoa, o risco do negócio. Então, é levantar. Será que vai ser vantajoso mesmo? Alguns leilões, sim, são. Agora, outros, nem tanto. Por exemplo, aqueles casos que, por exemplo, a família está dentro do imóvel, e isso também é uma Ação outra de preocupação. despejo. Então, quando eu falo levantar os riscos, é exatamente isso. Às vezes, a pessoa ficou devendo a Caixa Econômica Federal. A Caixa foi lá e executou, e buscou esse bem. Então, foi levado a leilão
a pessoa vai lá dar o lance, mas ela não está se preocupando como que ela vai fazer para despejar as pessoas que estão na posse do imóvel. Então, ela está comprando uma dor de cabeça, mas desde que essa dor de cabeça esteja com muita clareza, muita ciência, muito pé no chão, é o risco do negócio, aí vale a pena você investir. Agora, é o único recurso da minha vida, é o único dinheiro que eu levantei. Não, não entra nessa, porque vai ser uma furada. Um alerta, né, já de preocupação e dor de cabeça, né, doutora? Sem dúvida. Agora, uma outra pergunta, doutora, que até muitas pessoas nos fazem, né, sobre o sistema de carta de venda, ou alguns falam que é sistema de carta imobiliária. Isso é um procedimento seguro para a aquisição de imóvel? Então, seguro até é, assim como financiamento também é, mas demanda aquilo que a gente fala que o dinheiro não paga novamente, o tempo. Por quê? O tempo e a insegurança. No financiamento, quando você coloca o seu imóvel à venda e o comprador vem para comprar o seu imóvel, mas ele não tem capital, ele depende de aprovação de crédito para poder comprar. Você tem que esperar o trâmite daquela aprovação de crédito, a remessa ao cartório de registro, o ok do cartório de registro, para então liberação do recurso. Você precisa contabilizar todo esse trâmite para não ver sua expectativa frustrada, porque às vezes você está precisando daquele recurso para logo. E aí, então, esse tipo de comprador não vai atender a sua expectativa. A mesma coisa é o consórcio imobiliário. Bom, eu estou pagando uma parcela pequena, eu estou vivendo de aluguel e me disseram que se eu der um lance maior, eu posso ser contemplado. Probabilidade, eu posso ser contemplado, não necessariamente eu vou ser. E aí é tomar cuidado para essa expectativa não ser frustrada, porque muitas vezes você vai levantar o recurso, vai ser o recurso com muito sacrifício, e aí você vai dar o lance, a carta não vai ser contemplada, você não vai conseguir comprar o seu imóvel no tempo que você precisava. Então, é um tipo de investimento que você faz sem urgência, com muito planejamento e sem urgência. Tomadas as devidas precauções, sim, é um bom investimento. E buscar também referências, né, de quem Sim. está operacionalizando essa Exatamente. transação, né? Precisa ter uma confiabilidade no mercado, aquele banco, aquela empresa, aqueles investidores que estão ali atuando dentro daquela carta de crédito imobiliário. Agora, doutora, uma outra pergunta é sobre a diferença na questão de documentação e tributação de imóveis residenciais para imóveis comerciais. Tem uma diferença nesse aspecto? Então, na compra e venda, a documentação ela vai ser basicamente a mesma. Vendedor, comprador, certidões negativas, certidões do imóvel e lavratura de escritura, cobrança de TBI. Cada imóvel ele vai ter um valor base, mas ele também vai ter o valor de mercado. Depois, cartório de registro de imóveis. Lembrando que cartório de notas, que lavra a escritura, e cartório de registro de imóveis, a gente tem uma tabela. Agora, ITBI a gente não tem. Passada essa questão da compra e venda, a gente precisa se atentar ao uso do imóvel. Se eu compro um imóvel para utilizar ele de forma residencial, perfeito. Se eu compro um imóvel para locar e fazer renda com locação, eu preciso me atentar. Eu estou tributando na pessoa física ou na pessoa jurídica? Por isso que existe uma grande fomentação no mercado imobiliário para a constituição de holding. Por quê? Porque é dentro desse instrumento que a gente consegue, falando propriamente de mercado imobiliário, garantir a sucessão sem enfrentar inventário, mas também o planejamento tributário, onde o imposto que eu vou pagar, ele é menor na pessoa jurídica do que na pessoa física. A alíquota, existem algumas espécies também que eu vou ser isenta do ITBI, quando essa holding não é puramente imobiliária e a atividade principal não é também imobiliária. Então, eu consigo uma hipótese aí de isenção. Agora, fora isso, eu preciso me ater. É para uso residencial próprio? Perfeito, eu vou pagar a minha compra e venda.
Se eu vendi um imóvel anterior, tenho que me ater ao ganho de capital e me planejar normalmente. Agora, se eu vou fazer renda com esse imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial para alocação, eu preciso me atentar à hipótese de tributação em pessoa física e pessoa jurídica. E outra coisa, se for imóvel comercial, lembrar que a pessoa que está possuindo aquele imóvel, ela precisa ter alvará de funcionamento, ela precisa se atentar à atividade que ela vai exercer e lembrar também que você é o proprietário, de certa forma você está ligado àquele possuidor direto, que é o locador. Então, está sempre fiscalizando, né? Observar o contrato de locação para que os seus direitos, os seus deveres ali também estejam bem observados, bem garantidos, para que depois você não tenha que novamente buscar o poder judiciário para executar dívida junto ao município, multa junto ao município, junto ao Estado, ou então pagamento de multas referente a alvará de licenciamento. Infinitas hipóteses podem acontecer aí no direito de locação, mas no direito imobiliário a gente sempre se atenta à forma de utilização, se vai ser para utilização de renda, então eu preciso me ater ao meu imposto de renda. Agora, na compra e venda, você vai pagar o imposto de transmissão imobiliário junto à prefeitura onde o imóvel estiver situado, a escritura e o registro. É ótimo realizações, mas de preferência sem dores de cabeça, né, doutor? Sem dúvida, muito cuidado, muita cautela. Até nós que somos do ramo, né, que assessoramos esse tipo de transação, a gente também precisa ter muita cautela, muito cuidado. Às vezes a pessoa quer fazer as coisas na pressa, né, na urgência, na oportunidade que surgiu, mas a cautela, ela é sempre nossa amiga. Então, ela vai te assegurar de dores de cabeça futuras e você precisa se atentar a isso. Doutora, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa para que a pessoa não venha entrar, digamos assim, uma furada na hora de comprar um imóvel? Então, a gente sabe que a grande maioria dos imóveis que existem hoje são irregulares. Muitos deles são posse. E o que a pessoa tem que comprova a posse? Muitas vezes um contrato, um recibo. E para essas pessoas que têm pouco rastro documental, a gente precisa de uma atenção maior. Então, sempre que você for comprar um imóvel que não esteja matriculado, que não esteja registrado em nome da pessoa que está te vendendo, observe o histórico de posse. Até porque se você observar esse histórico de posse, pedir os contratos anteriores, fazer declarações dos vizinhos dizendo que aquela pessoa realmente é possuidora há tanto tempo, fazer um instrumento particular bem construído, isso vai te servir lá na frente se você quiser regularizar o seu imóvel. Por quê? Existe a ação de uso capião, onde a pessoa, mesmo possuidora, ela consegue, né, regularizar ali a propriedade dela e garantir o futuro ali da sua família, da sua prole, de forma que fique para os seus um bem que esteja em boas condições documentais e imobiliárias também. Tá bom, doutora, muito obrigado. O ES Brasil Entrevista de hoje recebeu a especialista em direito imobiliário, doutora Jaqueline Taufner, que deu aqui dicas importantíssimas para quem deseja adquirir o seu imóvel. Doutora Jaqueline, a hora que a senhora quiser voltar, estamos aqui sempre à sua inteira disposição, tá bom? Obrigada. Gostaram desta entrevista? Pois então, dá uma forcinha para nós. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo em nossas redes sociais. Você também pode se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar o sininho e ficar sabendo de mais novidades no canal ES Brasil. Também você pode ficar informado acessando o nosso portal www.esbrasil.com.br e ficar sabendo de tudo que acontece no mundo, no Brasil e principalmente aqui no Espírito Santo. Até a próxima!